Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Ayrton Richard e o tema da aula de hoje é o papel da polifonia nos textos. Vamos lá! O que é polifonia textual? A polifonia textual se refere a uma característica do texto em que há inúmeras vozes diferentes presentes na construção. A polifonia textual, nos estudos do campo linguístico, faz referência a uma característica textual bastante particular. Um texto será polifônico quando abranger diversas vozes compondo o contexto. Formado pelos vocábulos poli, muitos, e fonia, som, voz, o termo, em suma, se refere a múltiplas vozes em um discurso. A polifonia basicamente será a identificação da presença de outras obras ou até referências dentro de uma outra obra, ou seja, como uma metalinguagem referenciada. A polifonia textual é muito aplicada em textos e áreas de âmbito musical, por exemplo. A polifonia musical será referente à presença de duas ou mais diferentes vozes compondo a melodia, ou ainda referente aos sons, quando instrumentos forem capazes de produzir sons variáveis de formas simultâneas. Tipos de polifonia. Segundo a área de estudo, tipos diferentes de polifonia podem ser observados, estes sendo, portanto, polifonia discursiva, polifonia textual, polifonia literária, polifonia musical. Ele representa a pluralidade e a multiplicidade das vozes contida em discursos, textos e mensagens. Para Bakhtin, nada seria inédito, e sim tudo seria baseado em algo. Ou seja, haveria outras vozes por trás em referência daquilo. Para chegar a esta conclusão, o filósofo fez uma análise de inúmeros escritores, sobretudo Dostoiévski. Os romances Crime e Castigo, O Idiota e os Irmãos Karamazov foram alguns dos principais. O detalhe foi a sua apresentação no apontamento de diferenças existentes entre monofonia e polifonia textual. Esta agora inédita. Monofonia e polifonia. Monofonia representa o texto que é dotado de apenas uma voz que elabora o discurso. A polifonia, por outro lado, apresenta inúmeras vozes entrecruzadas. Seguindo este raciocínio, Bakhtin observa que as personagens dos romances analisados possuíam diferentes comportamentos, vozes e pontos de vista. Apesar disso, eram incentivadas por um contexto semelhante. Quando o texto se pauta na monofonia, a voz primária é predominante, sobrepondo-se às demais incluídas. Em romances polifônicos, os personagens possuem atuação livre, tendo uma autonomia muito maior assim. É fundamental ressaltar que as vozes na polifonia jamais se anulam. Elas serão complementares para a formação total de discurso inserido no texto como um todo. A polifonia forma uma teia de discursos, posturas, características verbais e opinativas. Para Bakhtin, essa forma de dialogismo representaria o princípio da linguagem e, consequentemente, da formação de discursos polifônicos
e também monofônicos. Resumindo para vocês, polifonia é um fenômeno de várias vozes em um mesmo texto, pois pode-se ter mais de um enunciador falando. Por exemplo, em dissertações, quando é inserida a fala de outra pessoa. Esse argumento de autoridade deve ir entre aspas, pois é a voz de outro que está falando no seu texto. Vamos a um exemplo. Texto 1. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse, acertada sua decisão, a postura de empresários e anunciantes em relação à publicidade para crianças é uma das faces mais perversas de uma sociedade que se despede de valores éticos em nome do estímulo ao consumo. Reverter esse quadro sem ferir a liberdade de expressão. Eis a missão de um país que se diz democrático. E assim, finalizamos a nossa aula de polifonia, lembrando que polifonia são várias vozes presentes dentro de textos ligado à intertextualidade, né? Que é um texto que cita outro pré-existente, ok? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.